Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe em mais esta noite de estudos. Sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 16 de dezembro, e lembrando os amigos e amigas que hoje será o nosso último estudo do livro Os Mensageiros desse ano. Teremos mais ainda o último dia também de estudos do Evangelho na próxima quarta-feira. E hoje então a gente vai dar essa pausa, do livro Os Mensageiros, um recesso aí de final de ano. E voltaremos, provavelmente em janeiro, em data a ser confirmada ainda. Tá bom? Deixo aqui o meu abraço, votos de muita paz a todos aqueles que assistem esses vídeos em outros dias, acompanham pelo canal no YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio. Aqueles que quiserem, se inscrevam. E assim então, nós vamos hoje dar continuidade ao capítulo 12, que iniciamos na semana passada. E hoje a gente conclui esse capítulo para dar essa pausa aí, então, de final de ano, tá legal? Então, nosso abraço aqui, nosso boa noite às amigas, aos amigos que já estão conectados aqui conosco. O nosso boa noite a Sandra Paulino, muito bem-vinda. Amiga Loiva Carnop, boa noite. A Silvia Guerra também aqui conosco. A Márcia Lima, muito boa noite. A Iraniso Catelli Gaspar, muito bem-vinda. E a todos que aqui estão, muita paz, que Deus nos abençoe. A gente dá sempre uns minutinhos só aqui para esperar mais amigos possam chegar, o vídeo para ser divulgado aí, Nosso amigo Ailton Cosmo também aqui, boa noite, Ailton, a Ercília Machado, a Fátima Franchi também aqui conosco, muito boa noite, bem-vindos, muito bom. Só relembrando então, vamos dar aqui uma retrospectiva bem rápida, do que nós estudamos desse capítulo nessa semana passada. O Monteiro, então, é mais um daqueles espíritos preparados em nosso lar, que veio para a tarefa da doutrinação, ou do diálogo em reuniões mediúnicas. E ele também foi um daqueles que fracassou. Ele conta, que, lembrando resumidamente, que ele distraiu-se da tarefa envolvido mais com os fenômenos mediúnicos, porque ele tinha na sua equipe, na casa espírita, naquela reunião mediúnica que ele dialogava, ele tinha ali médiuns de efeitos físicos, médiuns de incorporação, tinha médiuns de psicografia. Então ele se deixou levar muito pela empolgação com os fenômenos, com os tipos de mediunidade, e ele foi se desligando da essência moral, que seria o ideal, a preocupação em oferecer ali conteúdos de auxílio moral, de evangelho, e ele ficava mais focado na parte dos fenômenos, na parte intelectual, o que ele chamou de vícios intelectuais. E ele também teve um problema bastante grave que ele conta, que ele tinha um prazer, quando ele dialogava com os espíritos, se eram obsessores, ele tinha um prazer de reduzi-los a zero, ou seja, mostrar ali os seus erros, apontar as suas imperfeições, dizer que eles estavam muito distantes do Evangelho, como se ele
fosse, né, uma referência de grande exemplo de moral, né? Então ele gostava de humilhar os espíritos. Se ele dialogava, por exemplo, com sacerdotes católicos, ele tinha um bom conhecimento de evangelho, né, de doutrina espírita, e ele gostava então de exibir cultura, né, conhecimento, e ele gostava de mostrar para aqueles espíritos que ele sabia mais. Ele gostava de humilhá-los, né? Então, para a gente perceber o quanto que ele foi se distanciando daquilo que se espera de um bom dialogador. O dialogador, na verdade, deve ser o irmão de todos. O dialogador deve ser aquele que acolhe, que acima das palavras oferta o seu amor, o seu acolhimento. Ele tem que se sentir na posição de um pai diante daqueles que ali estão, né, sofrendo, ali estão arrependidos das suas ações infelizes. Então o dialogador tem uma tarefa importantíssima no sentido de não ficar exibindo conhecimento, mas no sentido de ofertar uma palavra amorosa, né, um consolo, na hora que precisa também o conhecimento, né, ele ofertar também a mensagem do Cristo, mas sempre dosando as palavras com muito amor. E ele não conseguiu fazer isso. Fora tudo isso, ele contou também, né, nesse trecho que nós lemos semana passada, que ele exigia, né, paciência dos outros, ele não tinha paciência. Ele exigia bons modos e ele também vivia, né, implicando com as crianças, com as mulheres, por causa de barulho, disso, daquilo. Ele também ainda tinha um problema sério, porque ele era comerciante e ele era muito rigoroso, não perdoava dívidas, protestava, né, as promissórias. Então ele não era, né, realmente um exemplo de um bom dialogador. Ele não reunia condições morais para essa tarefa, que é o que se espera, né, de um bom dialogador. Então isso aí foi apenas um resumo, né, para a gente avançar hoje de onde paramos. Deixa só ver aqui as amigas e os amigos que estão chegando. Muita alegria vendo aqui a Dileta Soares, muito boa noite. A Zaida Borba, o José Carlos, a Zuleide Carvalho, Graça Barbosa, Cilei Barcelos, que legal. A Fátima Baldo, tudo bem, Fátima? A Márcia Gasparini, muito boa noite. Assim seja. A Mônica Rovigatti também aqui. Chegou na hora, mano. A Maria Isabel Rubatino, lá de Carandaí. O Anderson Tavares. Que legal. A Débora Medeiros aqui também no Insta. A Romilda Martiniano. Muito bom. Muito boa noite a todos. Muito bem-vindos. E vamos então agora dar sequência aqui de onde paramos, tá? Se alguém acompanha aí com o livro, espero que tenha feito uma marca, né? Porque fica difícil pegar pela metade. O parágrafo é o seguinte, ele diz assim: andava cego, não conseguia perceber que a existência terrestre, por si só, é uma seção permanente. Olha que interessante essa frase que ele diz, né? A vida terrestre, por si só, é uma seção permanente. Dando uma ideia de que a gente considera, né, o momento daquela reunião mediúnica, aquela sessão que é feita, naquele momento a gente, né, se volta para a concentração, para ofertar ali mais amorosidade, a gente eleva o pensamento. Então, naquela hora da sessão mediúnica, a gente se apresenta com uma vibração boa, geralmente, né? Naquele momento, parece que a gente se recolhe mais, a gente eleva o pensamento, a gente fica ali concentrado. Então, ali é como se nós fôssemos outra criatura. E o que ele está dizendo? Não conseguia perceber que a existência terrestre é uma seção permanente.
Ou seja, para mim deu a ideia de que ele quer dizer que a vida, deveríamos viver a vida da mesma forma como estamos ali naquele momento da sessão mediúnica, né? Com pensamentos mais elevados, com disposição para auxiliar, com bons pensamentos, com responsabilidade. A vida toda nós deveríamos viver assim. E não reservarmos apenas essas boas formas de agir apenas para o momento da casa espírita. Deveríamos viver assim durante o nosso dia todo, né? Ele diz assim: talhava o espiritismo a meu modo, olha só, né? Espiritismo à moda da casa. Toda a proteção e garantia para mim, e valiosos conselhos ao próximo. Então ele queria um espiritismo que fosse, ele queria que os bons espíritos o amparassem, o protegessem, o livrassem do mal, do perigo, né? Tudo para ele. E para os outros, que ele oferecia? Os conselhos, né? Que ele gostava de orientar, que é a tarefa do dialogador, mas ele gostava de passar como lição de moral, né? Como a cobrar dos outros atitudes que ele não agia. A exemplo daqueles fariseus lá da época de Jesus, né? Ao demais, aí ele diz, ao demais disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. A nossa amiga Bruna Souza aqui também hoje. Tudo bem, Bruna? Bem-vinda, viu? Fazendo aqui saudade de vocês, né? Que legal. Nós também. A Regina Souza, o Rafael Ducati, a Cida Baldan, muito bem-vindos. Aí ele diz, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médios. Então ele tinha um hábito muito ruim, né? Era aquele hábito de, depois da reunião mediúnica, ele fazia comentários infelizes, né? Como ele mesmo está dizendo aqui, crítica aos médiuns, duelos, né, palavrosos, ou seja, vastíssimos comentários dos fenômenos observados. Nós sabemos, amigos, que o que se passa numa reunião mediúnica deve ficar dentro do possível, no máximo sigilo possível, né? Aquilo que ali acontece é para ficar reservado aquele momento, não temos que ficar comentando isso. Não é para se falar depois, né, da reunião mediúnica, a não ser uma análise que é feita, isso deve ser feito, né, nós sabemos. Tem grupos que assim procedem, outros não, mas isso seria viável até. Ao final da reunião mediúnica, alguns grupos têm o costume de fazer uma análise da reunião, mas não no sentido de analisar esse ou aquele espírito, né? Analisar como foi a reunião no todo, se esteve bem, se teve algum problema que eles poderiam corrigir para a próxima vez, se perceberam alguma situação ali que perturbou o ambiente. Então uma análise da reunião poderia ser útil, né? Mas não ficar comentando, né, coisas que ocorreram, inclusive criticando os médiuns, né? Isso era um procedimento infeliz da parte desse Monteiro, que mostra assim que ele não estava tão preparado, né? Veja bem, ele recebeu boa preparação, mas ele não reunia condições ali para ser um dialogador, né, mais eficiente. A Bruna está dizendo, fazendo fofoca espiritual. Imagina, né? Aí ele diz assim, Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído
da realidade essencial. Passei para cá, qual demente necessitado de hospício. Então ele desencarna, né, por causa da angina, e ele diz que voltou ao mundo espiritual como um demente, olha só, demente necessitado de hospício. Ele estava completamente perturbado por causa da forma que ele procedia. Isso que é triste, né, amigos, a gente compreender aqui com esse estudo, quanto que o espírito recebe de amparo, de orientação, de preparo no mundo espiritual. Chega aqui, ele tinha tudo assim para realizar bem a tarefa, e se bem realizasse, ele retornaria com progresso espiritual, com mais luz espiritual, com elevação, né, moral, com conquistas realmente. Então o espírito tinha muitas condições para realizar bem a tarefa. E a gente vai vendo quanto que eles desperdiçam essa oportunidade e se comprometem seriamente. Porque, vejam bem, eles é como se mudassem, né, de um lado da gangorra para o outro. Ao invés de voltarem reconhecidos, valorizados, com elevação espiritual, volta ao contrário, né, como perturbados, como ele diz aqui, como um demente, né? Olha que situação triste, né? Quando não sabe aproveitar bem, cai num outro extremo bastante lamentável. Então, assim, a gente percebe que é uma responsabilidade grande a tarefa, né? Se não é bem realizada, sofre as consequências. E entendamos que não é castigo, é a própria pessoa que busca isso, né, com as suas atitudes infelizes. Deixa eu ver aqui, a Bruna está dizendo que o esposo está precisando fazer tratamento desobsessivo, infelizmente foi vítima de uma pessoa do trabalho. Graças a Deus, através da mediunidade da sogra, fomos alertados. Bom, que bom, né, Bruna, que pelo menos perceberam isso e pode encaminhá-lo, né, para tratamento espiritual, né, receber paz, se possível for, né. Geralmente se coloca o nome, né, em uma reunião mediúnica para que possa ser auxiliado, né, e que ele também, né, você sabe disso, possa fazer a sua parte, né, com as orações, tentar manter-se mais, né, buscando boas vibrações, pensamento mais elevado, para que consiga, né, resolver isso mais rápido. Que Deus o abençoe, que vocês consigam, né, esse auxílio e ele consiga se libertar, se é esse o caso, né? Porque, Bruno, eu também tenho uma preocupação assim, né? Não estou dizendo que é o caso dele, mas a gente precisa tomar um cuidado com essas comunicações mediúnicas, né? Apesar que foi na mediunidade da sogra, né? E vocês conhecem que é confiável, né? Porque às vezes tem médios que passam mensagens que não são tão confiáveis, né? Entendo que aí não é o caso, né? Como é uma pessoa da família, vocês conhecem, sabem que a mediunidade é séria, né? Então aí acaba sendo uma orientação proveitosa, né? Muito bom. Legal. Então, tomara, né, que resolva rápido isso, fique em paz logo. Bom, continuando aqui então, aí ele diz assim, tarde reconhecia que abusara, deixa eu ver aqui antes que a Bruna só complementando, sim, é isso mesmo, né, Bruna? Eu só aproveitei, né, a oportunidade para deixar esse reforço aí de cuidado, né? Que não é o caso de vocês, entendo bem, mas isso que eu quis dizer, pessoal, é porque tem muitas pessoas que são muito crédulas, vamos dizer assim, né? Tem pessoas que, se o mentor disse, né, a pessoa fala assim, mas foi o mentor que disse. Então a pessoa acredita em tudo. Então, assim, eu tenho bastante receio com comunicações mediúnicas,
Eu acredito 100% na possibilidade da comunicação mediúnica, mas não são todas que eu aceito, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, tem médiuns que não estão bem preparados para a tarefa. Então eu aproveitei só o gancho aqui que a Bruna deixou, né? Não é o caso dela, mas para deixar esse alerta, que a gente não aceite qualquer comunicação, né? Isso então, Bruno, esse cuidado, né? Que a gente não aceite qualquer comunicação, porque a pessoa costuma dizer assim, ah, mas foi o mentor que disse. E quem garante que foi o mentor? Esse que é o problema. A comunicação mediúnica é algo muito sutil, é algo novo, nós estamos ainda aprendendo a lidar com o fenômeno mediúnico, né? Então, tem médiuns sérios, médiuns preparados, mas tem também aqueles que não têm estudo, estão às vezes ligados com entidades inferiores, às vezes têm a faculdade, mas não estão recebendo orientação de um canal sério, né? Então todo cuidado é pouco, tá? Não é porque o Espírito disse que a gente vai aceitar. Kardec sempre cuidou muito, alertou-nos muito quanto a isso, né? Passar pelo crivo da razão, do bom senso. Kardec não aceitava tudo que os Espíritos diziam, ele confirmava com um, com o outro, questionava para ver se aquilo fazia sentido. Então, desculpa aqui, né, sair um pouco fora do estudo, mas que tem tudo a ver, para a gente estar sempre alerta, né, quanto a esse cuidado aí, tá legal? É isso mesmo, Bruno, fanatismo é um problema sério, né? Olá, Simone Otávio, tudo bem? Bom, aí então, continua assim. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Olha que interessante isso, ele abusou das sublimes faculdades do verbo. Então, gente, falar também é algo muito sério, né? De muita responsabilidade. Porque o dialogador trabalha com a palavra, né? Assim como o médium de passe, né? Ele trabalha com as mãos, né? Com a mente, mas o dialogador com as palavras. Precisa ver qual o teor do que ele está ofertando ali, quais as palavras, né? Como que estão revestidas essas palavras. Então ele está dizendo aqui que ele abusou das sublimes faculdades do verbo. Aí ele diz, como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor, que é aquilo que comentamos bastante a semana passada. O dialogador não pode ter apenas palavras. As palavras do dialogador precisam estar acompanhadas do seu amor, do seu sentimento afetuoso, da sua compaixão, e principalmente da sua moral mais elevada. O dialogador tem que ser um exemplo daquilo que ele ensina. Então, como que ele vai recomendar a um espírito ali uma postura que ele não tem, né? Então, por isso que a tarefa do dialogador exige uns cuidados a mais, alguns critérios, né, a mais, porque não é qualquer pessoa que esteja apta rapidamente a ser um dialogador, né? Aí ele diz, entidades perigosas e revoltadas aguardaram-me a saída do plano físico. Então aquilo que é muito comum, né? Espíritos que não se acertaram com ele durante a existência, que por um motivo ou por outro, de repente foram até aqueles doutrinados por ele, né? Mas que acabaram o perseguindo, não gostaram ali do seu atendimento, da forma como os acolheram. Então muitos estavam o esperando, espera a desencarnação, como que uma forma de vingar-se, né? Ou de tentar ridicularizá-lo, uma forma de rebeldia, de revolta, né? Então ele diz, entidades perigosas e revoltadas aguardavam. Sentia, porém, comigo singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino,
mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. E ele completa: minha cabeça dirigia-se ao céu em súplica, mas o coração colava-se à terra. Olha que interessante isso que ele percebia nele mesmo. Coração e mente. A mente, ele diz, buscava o céu no sentido de pedir ajuda. O raciocínio, ele estava ali rogando amparo, assistência. Então a mente buscava o céu, mas o coração, o sentimento, estava preso com as coisas da terra, por causa dos seus erros, das suas atitudes equivocadas. Então ele estava, preso à terra, querendo alçar o céu com o pensamento, mas simplesmente pelo lado intelectual não resolve. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos, que me repetiam longas frases de nossas sessões. Olha que interessante, né? Então aqueles espíritos que já tinham travado contato com ele nas reuniões mediúnicas, desobsessivas ali, repetiam falas que ele proferia na hora da reunião de forma irônica, né? Como a provocá-lo ali, uma forma de ridicularizá-lo. Repetiam ali algumas frases para ele. E ele diz ainda, com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão das alheias faltas. Então isso que ele recomendava, eles agora faziam com ele. Olha, paciência, ô Monteiro, perdoe, seja sereno. Aquilo que ele recomendava aos outros, porque dar conselho é fácil, ele exigia isso dos espíritos, e agora ele ouvia isso daqueles espíritos perturbados, que cobravam dele essa paciência, esse perdão, essa serenidade, que ele não tinha também, Olá, Elisa Pagotto, tudo bem? Muito boa noite, viu? Bem-vinda. Perguntavam-me igualmente por que não me desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Olha que interessante, Eles viam que ele estava ainda preso às coisas da terra. E, ironicamente, perguntavam a ele: por que você não foi ainda, para os planos mais altos? Você não era um dialogador que falava do Evangelho, falava da doutrina tão bem? Por que você está preso aqui agora? Então ele estava sofrendo ali essa provocação, essa falta de respeito, que no fundo ele acabou fazendo por merecer, porque ele também destratava, não que estou defendendo a vingança, não é isso, mas ele buscou isso pelas suas atitudes infelizes, É isso mesmo que ele está colocando, o Ailton. Eles estavam repetindo os palavreados que ele usava quando encarnado. Sabe aquela coisa irônica mesmo, Gravaram até as palavras que tanto ele falava e ali repetiam de forma provocativa, A Lucia Helena Sintra também, boa noite, viu? Bem-vinda. Aí ele diz assim: quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, quando ele foi começando a melhorar um pouquinho os apegos que ele tinha com as coisas da terra, tentando se desligar um pouco de tudo aquilo, ele diz: a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. Então é aquele momento que o espírito que está ali numa dimensão ruim ainda, tipo umbral, ele acaba se melhorando um pouco, e aí a misericórdia de Deus permite que bons espíritos o acolham e o levem até uma colônia. Não por merecimento ainda, mas por acréscimo de misericórdia, É isso mesmo, Fátima, provou do próprio veneno. Que triste, Quando que ele imaginava que pudesse enfrentar uma situação dessa, Aí ele diz assim: imagine o irmão que meu espírito infeliz ainda estava revoltado,
sentia-me descontente. Olha que coisa, né? A hora que levaram ele para a colônia, vejam bem, não era nem por merecimento, era por acréscimo de misericórdia, porque ele mostrou o mínimo de possibilidade de ser resgatado. Só que ele chegou na colônia revoltado, rebelde. Ele estava se achando injustiçado. Sabe aquela pessoa que não concorda com o que está acontecendo, né? Ele achava que ele não merecia passar por aquilo, por aquela humilhação diante daqueles espíritos que o estavam provocando. Ele chegou então na colônia, de certa forma, revoltado. Olá, Fabiana, Watanabe, tudo bem? Então ele disse, né, sentia-me descontente. Ele estava revoltado e descontente. Aí ele pergunta assim, não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Ou seja, ele não atuou ali como dialogador, ele não fez a sua parte, ele estava achando que ele fez o trabalho dele, entendeu? Não me consagrara ao esclarecimento dos desencarnados, porque vejam, ele fez, certo? Lembrem, não sei se vocês se lembram, mas nós estudamos alguns casos de dialogadores que nem começaram a tarefa. Não sei se vocês se recordam, mas teve um que falou, olha, você pelo menos nem jogou a partida, quer dizer, teve aquele primeiro que nem atuou, já errou antes de começar. Mas esse Monteiro, ele chegou a conversar, fazer o diálogo, então ele está aqui jogando essas perguntas, como a dizer, né, mas eu fiz o trabalho, eu tentei fazer o diálogo, eu ofertei minhas palavras de esclarecimento, então ele está revoltado porque ele acha, né, estava achando pelo menos, que ele teria feito o trabalho, porque aquela situação agora, né, ele estava ali inconformado. O Ailton está dizendo aqui que tem um livro intitulado Lírios de Esperança, é mais ou menos assim, com o dirigente espírita cheio de razões. Difícil, né, Ailton? E a Arnilda Klettenberg aqui conosco também, boa noite, Arnilda. A Mônica Robigatti dizendo, ai meu Deus, precisamos redobrar nossos esforços para que nós não sejamos os próximos, né? Orai e vigiai plus. Muito bom, Mônica. Precisa ser plus mesmo, viu? Mas, gente, a gente brinca, descontrai, né? Para não ficar uma coisa muito, né, pesada. Mas é sério isso, né? É isso mesmo que a Mônica coloca, que a gente está percebendo aqui. Esses relatos todos provocam em nós um certo, né, uma certa preocupação, no mínimo, né? Porque a gente está vendo tantos que erraram por diversos motivos aí, um por causa do cônjuge, outro por causa de interesse mais pelo fenômeno e tantas outras coisas, né? Então a gente vai percebendo que não é tão simples assim desempenhar uma tarefa espiritual. A gente precisa realmente de muita oração, vigilância, né? Estudo, desejo sincero de agir no bem, né? Rogando o amparo da espiritualidade, porque é uma tarefa de responsabilidade, né? Não só do diálogo, como os médiuns, né? Como os oradores, são tantos aí, né? São tantas tarefas, qualquer atividade a gente precisa estar alertas, né? A Silvia Guerra também colocando aqui, a maior qualidade de um dialogador é a humildade. Muito legal, viu? Muito bem colocado pela Silvia. Precisa ter em mente que é apenas um instrumento usado pela espiritualidade maior para auxiliar irmãos menos esclarecidos a encontrar a paz, o que não faz dele alguém especial. Muito legal, viu, Silvia? A Silvia sempre traz aí as contribuições muito boas, né? Humildade, né? Sabendo que ele é um instrumento, realmente, o dialogador, ele, lógico que ele precisa ter o conhecimento, né? Ele não vai receber pronto dos espíritos, ele não vai ser um papagaio que fica repetindo palavras, ele precisa ter o conhecimento.
mas ele é usado pela espiritualidade. Se ele estiver com um sentimento elevado, como a Silvia coloca, ele vai ser inspirado para falar a palavra certa, para acolher aqueles irmãos carentes, né? E sempre com muita humildade, coisa que o Monteiro não teve. Nós vimos aqui. O grande problema dele, ele queria humilhar, né, os espíritos comunicantes. O Ailton está lembrando, né? A Mônica está pedindo para olharmos o nosso telhado de vidro. Justamente, né? Como que a gente vai cobrar de outros, né? Se estamos aí com nossos problemas também, né? A Ju Santos, tudo bem, Ju? Quanto tempo, né? Deus te abençoe, viu? Muita paz, Ju. A Mônica Rovigatti dizendo conhecimento, humildade e praticar o que prega. Muito bem, né? Um resumo perfeito aí. Bom, mas avançando aqui então. Ele estava então revoltado, né? E descontente. Aí ele começa a fazer aquelas... argumentando, né? Mas eu não trabalhei, mas eu não dialoguei e tal. Aí ele diz, percebendo-me a irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Tipo assim, né? Vamos ter paciência com esse aqui, que ele tá doente por enquanto, né? Porque ele estava ainda se achando certo, né? Ele estava achando que ele fez o trabalho. Estava, na verdade, como um demente, ele mesmo diz, né? Tinha perdido o controle ali da condição mental, emocional, né? Estava perturbado, é o que a gente poderia dizer. E então submeteram ele a tratamento. Aí ele diz, não fiquei satisfeito. Esse dava trabalho, hein, gente? Imagine no mundo espiritual... os orientadores, com aquela, ainda bem que eles têm uma paciência, uma tolerância, né? Porque de vez em quando aparece um desses aí que, em vez de aceitar, reconhecer a sua falha, fica rebelde ainda, né? Aí ele diz assim, não fiquei satisfeito, pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora de minha oportunidade. Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. Gente, não sei se vocês se recordam de quem era a ministra veneranda aqui na história. Ministra veneranda é falado dela lá no livro Nosso Lar, né? Ministra veneranda é um daqueles espíritos mais elevados da colônia Nosso Lar. Para a gente ter uma ideia, André Luiz conta que na colônia Nosso Lar, somente ela e o governador da colônia tiveram a oportunidade de ver Jesus. Para ter uma ideia da elevação desse espírito. Ela não era um espírito qualquer. Era um espírito que já poderia estar em outras esferas, mas que estava ali em Nosso Lar auxiliando aqueles que lá se encontravam. E ele... esse rebelde, o Monteiro, queria uma audiência com a ministra. Tipo assim, né? Vou recorrer aos poderes maiores aí, porque ele estava revoltado, insatisfeito, não estava aceitando aquilo. É isso mesmo, o Edson está colocando muito orgulho e vaidade, para a gente ver onde chega, né, pessoal? Quando o orgulho toma conta de nós. Ele não aceitava, ele não reconhecia o seu erro. Isso, aí está dizendo, lá em Nosso Lar todos a veem com admiração. Ele estava se achando, né? É bem por aí. Então pediu a audiência com a ministra. Aí, olha que legal que ele fala agora. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou a audiência dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara a descanso. Olha, gente, olha só quanto que esses bons espíritos têm de paciência, de amor, né? De compreensão, de tolerância.
A ministra, como ele está mesmo dizendo, era muito ocupada, nós vimos isso em nosso lar. Ela não ia marcar uma audiência com ele, porque o pedido era totalmente descabido, não fazia sentido. O espírito mais elevado não fica atendendo caprichos. Mas vejam, por outro lado, né, ele diz aqui, por demasia de gentileza, né, a bondade natural desse espírito. O que ela fez? Para não deixá-lo, né, sem uma resposta, ela mesma o visitou no horário reservado ao seu descanso. Isso é bonito, né, pessoal? Ela sacrificou dos poucos minutos que o espírito mais elevado tem ali de um descanso, né, entre uma tarefa e outra, porque praticamente eles nem param, mas entre uma tarefa e outra, ela pegou ali uns minutos e visitou a Monteiro por esse acréscimo de gentileza, né? Ana Lúcia dizendo, mal agradecido, né? Pois é, olha só onde chegou o menino aí, né? Aí ele diz, crivei-lhe os ouvidos de lamentações, chorei amargamente e durante 2 horas ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Eu falei minutos por 2 horas, amigos. 2 horas ela ficou ouvindo lamentação. Pensa bem o que é isso. Nós todos já tivemos oportunidade de conversar com alguém que fica lamuriando. Sabe aquela pessoa que aproveita para ficar reclamando de alguma coisa? É difícil aguentar 5 minutos, não é? Ela ficou 2 horas com a paciência evangélica, ele diz aqui, né? 2 horas ele jogando para fora tudo aquilo que o incomodava, lamentações, e ela ali em silêncio ouvindo. É muita elevação espiritual, né? Em silêncio expressivo, deixou que eu me cansasse na exposição longa e inútil. Depois que ele reconhece isso, né? Exposição longa e inútil. Não era preciso falar tudo aquilo, né? Era uma coisa desnecessária. Ele gastou 2 horas, né? Roubou o tempo da ministra em 2 horas. Ele está reconhecendo depois que foi totalmente desnecessário. O Ailton coloca aqui, ele a deixou cansada, né, enquanto descansava. Mas um espírito bom desse, acho que nem se cansa, né? Tem uma paciência invejável, né? Pois é, né, Edson? Haja paciência. Aí, pessoal, agora que vem o legal, que ela vai falar com ele. Ele diz assim, quando me calei, à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, porque ele calou-se esperando que a ministra concordasse com ele. Falar, coitadinho de você, né, Monteiro? Realmente você tem razão, realmente você foi injustiçado. Ele queria, né, que ela endossasse ali aquela rebeldia dele. Veneranda sorriu e respondeu, Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Olha, né, que bondade, que tranquilidade para começar a resposta. Ela diz, né, a causa da derrota, quer dizer, o que explica a derrota dele, não é algo difícil de explicar, que ela vai esclarecer aqui com poucas palavras. E aí ela diz, entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Gente, é muita sabedoria em poucas palavras. Ela está dizendo o quê, né? Em outras palavras, que a gente pode aqui traduzir. Ele era aquela pessoa, aquele espírita, né? Aquele dialogador, que
praticava um espiritismo, como ela diz aqui, né? Espiritismo prático. O que é isso, espiritismo prático, amigos? Atenção que isso serve para a gente. Espiritismo prático, entendo eu, que é aquela forma de agir na doutrina que a gente cumpre algumas tarefas de forma muito metódica, de forma muito prática, de forma apenas a executar o trabalho. Deixa-me tentar ser mais claro. Vamos imaginar assim, vamos pegar uma outra tarefa, um médium, um trabalhador de aplicar passe, um passista. Vamos dizer, esse trabalhador frequenta as reuniões todos os dias que tem na semana, sei lá, 2 vezes, 3 vezes na semana, vai lá, realiza seu trabalho, cumpre a sua tarefa, mas faz essa tarefa de forma apenas metódica, apenas cumprindo um ritual, vocês estão entendendo? Não acrescenta aquilo que se espera, né? Um envolvimento de amor, uma doação maior, uma vivência transformadora. A pessoa realiza aquilo, isso mesmo, agora eu estou colocando, como uma obrigação, é isso mesmo. Dá para entender a pessoa que cumpre um trabalho, mas por obrigação? Obrigado, Leve, é bem isso que eu queria buscar essa palavra. A pessoa que realiza por obrigação metodicamente, espiritismo prático. Ele faz, mas ele não se envolve, ele não se melhora, ele não doa amor, ele não enxerga o outro como irmão, ele cumpre apenas a tarefa. Entenderam? Então isso é espiritismo prático com os homens. Agora, espiritismo junto de Jesus, gente, é isso que se espera de nós. O espiritismo com Jesus é o espírito que nos renova. É quando a doutrina entra em nós. Não é apenas ler um livro, não é apenas participar da casa espírita, não é apenas assistir palestra, não é apenas fazer palestra, não é apenas aplicar o passe, fazer o diálogo. Isso é espiritismo prático. Se a gente não acrescentar algo mais com a nossa renovação, com a nossa transformação moral, buscando aplicar em nós mesmos esses conceitos divinos, do Evangelho e da doutrina, nós não estamos fazendo espiritismo com Jesus, mas espiritismo prático. Então, gente, isso é muito alertador para nós, Essa fala da ministra serve para todos nós, que somos espíritas, que frequentamos a casa espírita, que temos alguma atividade ou não, mas que lá estamos sempre, para que a gente se observe. Será que eu entrei apenas para a doutrina ou a doutrina entrou já em mim? Essa é a pergunta. Quando a doutrina entra em nós, nós nos transformamos. Se nós, amigos, não estamos nos melhorando, o espiritismo não entrou em nós. Nós somos ainda dos espíritas práticos. Então é para pensar, O Edson está colocando os que fazem a sopa sem aplicar amor. Esse exemplo que o Edson fala, eu até já citei em palestras minhas. É muito, bom exemplo. Imagina uma pessoa que vai trabalhar na sopa fraterna. Olha que trabalho bonito, Assim como tantos outros. Mas às vezes a pessoa está ali na sopa fraterna com impaciência, com aspereza, se sentindo superior àquele que recebe, revoltado. Então, ele está dando sopa, ele está fazendo a tarefa, mas ele não está doando amor, não está acolhendo aqueles que ali estão, não está se colocando como irmão daqueles que recebem. Então, gente, guardemos essa lição, isso aqui é profundo, para que a gente não perca a existência. Isso não é para assustar ninguém, pessoal, mas é importantíssimo, eu fico repetindo isso. Se nós
não conseguirmos fazer essa mudança íntima, não realmente nos transformarmos para melhor, envolver os irmãos com mais amor, fazer o trabalho com mais compaixão, com verdade, né? Com caridade verdadeira, nós estamos perdendo a oportunidade. Não basta, amigos, só fazer o trabalho ali, né? Por obrigação, como diz a Loiva. Lembremos sempre, né, daquele caso do irmão Jacó, o livro Voltei. Quem não leu o livro Voltei, leia, que esse livro é para nós espíritas, para nos alertar. É um espírito que fez muito, né, aqui na Terra. Ele era também dialogador de reuniões mediúnicas, trabalhador da FEB, foi um trabalhador incansável, que fez demais. Mas quando desencarnou, ele assusta porque ele não via, em seu corpo espiritual não irradiava luz. Porque ele sabia que um espírito com boa condição evolutiva irradia luz, e ele não tinha luz própria. E depois de algum tempo, conversando no mundo espiritual com os mentores, com os espíritos mais elevados, ele vai compreender, eles dizem a ele: olha, Jacó, você fez muito fora, no mundo, você realizou muito, mas não edificou por dentro. Ou seja, amigos, ele era espiritismo prático. Ele fazia lá fora, trabalhava muito, mas não modificou-se. A doutrina não entrou nele. Então, ele chegou no mundo espiritual não levando, né, os méritos que ele imaginava que teria. Muito sério, né? Aí ele diz: nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou os momentos e falou comovido: desde então, minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? Aturdido com a lição profunda, respondi mastigando palavras como quem pensa mais para falar menos. Sim, sim, estou procurando compreender, disse o André Luiz. E assim a gente encerra aqui o capítulo 12. No próximo ano, se Deus nos permitir, voltaremos com o capítulo 13, Ponderações de Vicente. E agora vai entrar em outro ritmo aqui também. Eles vão deixar ali o centro, né, de mensageiros, para começar a ver outras tarefas ali, outras situações, outros exemplos que vão surgir aí para o nosso aprendizado, tá legal? A Romilda está dizendo aqui: eu confesso que sou uma espírita em processo de evolução. Confesso que ainda sou um pouco revoltada com muitas coisas que ainda não entendo. Romilda, eu sei disso, né? É difícil, a gente está em processo de aprendizado mesmo, não é só você não, nós todos. Mas o importante, né, Romilda e amigos, é que a gente vá assimilando essas lições, por isso que a gente estuda, para que essas lições possam abrir nossa mente, né, e nos ajudem, Romilda, para a gente começar a ver as coisas com outros olhos, né? Que a gente possa perceber que Deus nos ajuda sempre. Deus está sempre nos ofertando possibilidades de progresso, né? de avançar, e às vezes nós desperdiçamos, né? Obrigado, Márcia Gasparini, dizendo aqui: gratidão por participar do estudo, que assim seja. Então, amigos, só para ficar bem claro, repetindo aqui, falei no início, né? Hoje nós vamos encerrar, né, o estudo desse ano do livro Os Mensageiros. É o último estudo do ano, dos Mensageiros. Na próxima quarta, se não houver nenhum problema aí, né, espero que não haja, a gente vai realizar o último estudo do Evangelho de Mateus, e vai ser para encerrar também o Evangelho. Na próxima quarta, creio que a gente conclui o estudo do Evangelho de Mateus. Tá legal? Aí a gente vai dar aquela pausa de fim de ano, né? Vai passar aí Natal, Ano Novo, e a gente depois resolve qual a data que a gente retorna em janeiro, possivelmente, vamos ver o dia certo. Tá legal? Então hoje estamos encerrando aqui o estudo dos Mensageiros,
de 2024. Obrigado, Ercília. Então, né, Bruno? Tá avançando muito rápido. A próxima semana já é Natal. A gente nem está se dando conta ainda, né? Obrigado, Débora. Eu te agradeço muito aí a companhia, a participação de todos vocês. Obrigado, pessoal. Márcia Lima, desejando aí boas festas, né? A noiva Carmo. Gratidão por mais um ano de estudo, né? Que bom, né, pessoal? Então eu acho que a gente, né, vamos elevar um pensamento de muita gratidão a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, por mais um ano que nós estivemos juntos, né, de uma forma ou de outra, aqui muitos em alguns dias ou outros, mas a nossa equipe aqui, nosso grupo de estudos, mais um ano aí que a gente vem trazendo desde lá da pandemia, já é o 5º ano aí que a gente vem acumulando estudos, né, dessa forma aqui online. Então a nossa gratidão a Jesus, o Mestre, que nos permite tantas possibilidades. Isso, Ercília, quarta-feira tem o último estudo do Evangelho de Mateus, tá? Então nossa gratidão imensa por todo o amparo recebido, esses amigos espirituais que sempre nos fortalecem o ânimo, né? Nos inspiram para o bem, nos orientam, nos ajudam a assimilar bem o conteúdo de tudo aquilo que estamos aprendendo aqui com o André Luiz. Muito obrigado, Fátima, desejando aí, né? Feliz Natal e ano a todos. Então, pessoal, que nós, aqueles que não participarão conosco na quarta, né? Fica aqui nossos votos de muita paz, de um Natal muito tranquilo, um Natal com Jesus, né? Obrigado, viu, Zuleide, Leonora, a todos vocês, tantas mensagens tão fraternas. Que Jesus nos envolva a todos, que nós sintamos essa vibração gostosa desse período de Natal, que a gente se deixe envolver por essa amorosidade desses amigos espirituais que nos convidam a reflexões, a mudança de conduta, né? Que a gente procure se esforçar um pouco mais para nos ajustarmos ali com as lições do Evangelho, dentro das nossas possibilidades, mas que façamos esforços, que essa época seja um momento de boas resoluções, né? Para que a gente comece o ano com mais dedicação, com uma visão melhor de vida, né? Então, aqueles que não estarão conosco na quarta, meu desejo sincero de um Natal com muita paz, com Jesus no coração, e um ano repleto, né, de realizações no bem, um ano com bastante desejo de aprender mais, de servir mais, né? Não vamos ficar fazendo aqueles pedidos, né, de fortuna, de dinheiro. A gente já aprendeu muito, né, para entender o que realmente convém pedir, né? Que nós tenhamos o amparo de mais alto, disposição para buscar o nosso progresso espiritual, que a gente tenha lucidez, né, sabedoria para escolher caminhos melhores, e que assim a gente possa iniciar um ano com bastante motivação, com bastante alegria no coração. Obrigado, Romilda. Que bom, né? Gratidão mesmo a Deus. Obrigado pela tua companhia. Então, amigos, muito obrigado pelo carinho de todos. Mais esse ano juntos. Muita paz. Que Deus nos abençoe. Aqueles que puderem e quiserem, nos reencontramos ainda na quarta-feira, tá legal? Quarta-feira agora, o último estudo, a finalização do Evangelho de Mateus, tá legal? Então até quarta ou até o próximo ano, para aqueles que estudam apenas os mensageiros. Em janeiro a gente volta a divulgar aí, né, a possível data do retorno, tá legal? Muita paz, meus amigos. Fiquem com Deus.